Já aconteceu assim, do nada, o coração parece que vai sair pela boca, o ar some, vem aquele medo gigante, sem ter um motivo claro na hora. Essa sensação. Pois é, essa sensação é avassaladora. Muita gente conhece bem. É a crise de ansiedade. Apesar de comum, ainda tem muita dúvida, né? Até um certo estigma. Com certeza. Hoje, a ideia é a gente explorar isso mais a fundo. Vamos usar como base um artigo bem completo, lá do portal VidMed, que saiu em março de 2025. O nome é Como Identificar uma Crise de Ansiedade. Sinais, sintomas e o que fazer. Um guia bem prático, então. Exato. A missão aqui é tentar desmistificar essas crises, entender o que são, como o corpo e a mente reagem. E o principal, o que a nossa fonte indica que dá para fazer na hora H. E quando é que? Bom, quando que procurar ajuda vira algo essencial. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Ótimo ponto de partida. Porque entender, né, já é o primeiro passo para conseguir lidar melhor com a situação toda. O artigo da VidMed define a crise, o ataque de ansiedade, como eles chamam, como uma reação, sabe, fisiológica e psicológica, mas muito, muito intensa. Intensa como? É uma resposta exagerada do nosso sistema de alarme interno. Tipo, imagina o corpo entrando naquele modo luta ou fuga, só que de um jeito desproporcional ao gatilho de estresse e o medo. Mesmo que o gatilho não seja tão grande assim? Exato. E esse gatilho, aliás, pode ser uma ameaça real, tipo algo acontecendo mesmo, ou só percebida. Ou até imaginária, sabe? Algo que tá só na cabeça da pessoa naquele momento. E essa desproporção toda que deve assustar demais, né? O artigo toca num ponto que eu acho crucial. A confusão com um problema sério, tipo ataque cardíaco. Por causa da dor no peito, é importante mesmo reforçar essa diferença que a fonte faz. Fundamental. Olha, a fonte deixa bem claro. Apesar da intensidade, né, e da semelhança de alguns sintomas, dor no peito, aperto, coração a mil, a crise de ansiedade em si não é um problema cardíaco perigoso. Ah, entendi. É o corpo em alerta máximo, uma resposta do sistema nervoso simpático. Mas não é um defeito no coração ali na hora, entende? Saber disso já pode ajudar um pouquinho a diminuir o pânico durante a crise. Claro que não diminui o desconforto físico, que é real. Faz sentido. E outra coisa que o artigo chama atenção e que ajuda no susto é o jeito súbito como pode começar. Muitas vezes pega a pessoa totalmente de surpresa, às vezes num momento super tranquilo. Puxa vida. Certo. Então, se não é o coração falhando, o que exatamente está rolando no corpo? A fonte detalha bem os sintomas físicos, né? É quase uma lista de sensações bem ruins. Sim, bem ruins mesmo. Tem as palpitações, a tal da taquicardia, sentir o coração batendo forte na garganta, a falta de ar, a dispneia, que deve ser desesperador essa sensação de sufocamento. Exato, e essa sensação de sufocar muitas vezes faz a pessoa hiperventilar. Respirar muito rápido, muito superficial. Assim. O que, olha que irônico, pode acabar piorando outros sintomas, tipo a tontura, o formigamento, vira um ciclo vicioso, sabe? Faz todo sentido. Que mais? O artigo lista suor frio, tremores. Às vezes dá para ver, outras é só uma sensação interna de tremer. Isso. A dor no peito, a gente já falou, essa pressão que imita problema cardíaco. E tem mais. Tontura, vertigem, aquela sensação de que vai desmaiar, que o chão tá fugindo, náusea, desconforto na barriga, às vezes até diarreia. Nossa. É uma resposta sistêmica mesmo, né? O corpo inteiro reage. Precisamente. E essa reação física toda, ela tá totalmente ligada aos sintomas emocionais e mentais que o artigo também descreve. Uma coisa alimenta a outra, não andam separadas. Como assim? A fonte fala de um medo que toma conta, sabe? Um medo avassalador, muitas vezes sem um foco definido. Só aquele medo de que algo terrível vai acontecer, mas sem saber o quê. E isso gera uma sensação horrível de perda de controle. O artigo até cita uns pensamentos que podem vir na hora, tipo, vou enlouquecer ou vou perder o controle total. Isso deve ser apavorante. Sem dúvida alguma, e a fonte ainda traz outros fenômenos mentais bem interessantes,
como a desrealização. Aquela sensação de que o mundo em volta está estranho, irreal, parece um sonho, um filme. Nossa. Ou a despersonalização, que é se sentir meio desconectado do próprio corpo, dos pensamentos. E, claro, os pensamentos catastróficos. Esses são quase a marca registrada, né? Tipo, A mente já projeta o pior cenário na hora. O pensamento "vou morrer agora", por exemplo, é muito comum. O fascinante aqui, e que a análise da VidMed deixa claro, é essa interação explosiva entre mente e corpo. uma coisa puxando a outra. Exatamente. O pensamento catastrófico aumenta o medo, que dispara mais sintoma físico, que aí parece confirmar que a catástrofe está vindo mesmo. É um ciclo muito, muito forte. E essa tortura toda, dura quanto tempo? O artigo dá alguma pista sobre a duração? Dá sim. A fonte diz que varia. O pico mesmo, a intensidade máxima dos sintomas, costuma ser nos primeiros 10, 20 minutos. Mas aquela sensação de ansiedade que fica depois, e alguns sintomas podem continuar por mais tempo, às vezes até horas. Não tem regra fixa, então. Não, varia muito de pessoa para pessoa, de crise para crise. Essa descrição toda é muito forte. Ajuda a gente a ter uma ideia da intensidade. Mas aí vem aquela dúvida, né? Sentir ansiedade é sempre ruim? O artigo da VidMed ajuda a separar a ansiedade normal, do dia a dia, de algo que talvez precise de mais atenção. Sim, e essa diferença é super importante. O artigo dá uns critérios bons para a gente pensar nisso. Olha, ansiedade é normal, é uma emoção humana, até nos ajuda a nos preparar para desafios. Tipo antes de uma prova. Exato. Como a fonte cita. Uma prova, entrevista de emprego, uma apresentação. Sentir aquela ansiedade, um frio na barriga, é esperado. Normalmente tem um gatilho claro, a gente sabe porque está ansioso. E os sintomas são mais leves. São mais leves, dá para administrar, uma inquietação, né? E some quando a situação passa. E o principal, essa ansiedade normal não impede a pessoa de tocar a vida, trabalhar, estudar, se relacionar. Entendi. E qual seria o outro lado da moeda, segundo o artigo? Quando que a ansiedade talvez vire um transtorno? O artigo sugere que a gente precisa prestar atenção quando o medo fica, assim, excessivo, sabe? Muito desproporcional à situação real. Ou quando ele aparece do nada, com frequência. E as crises? As crises de ansiedade, como a gente descreveu, se elas começam a acontecer de novo e são muito intensas. E aqui está o ponto-chave que a fonte realmente enfatiza, o impacto na vida da pessoa. Ah, o quanto atrapalha. Exatamente. Se a ansiedade ou o medo de ter outra crise começa a limitar a rotina, a pessoa evita sair, evita lugares, situações sociais, começa a faltar no trabalho, os relacionamentos ficam difíceis, e isso é um sinal de alerta grande. Se a gente conecta isso com o quadro todo que a fonte mostra, a frequência, a intensidade e principalmente o prejuízo na vida diária, esses são os grandes diferenciais. Nesses casos, o artigo fala que pode ser um transtorno de ansiedade mesmo. Tipo quais? Menciona o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, fobia social. E aí, a recomendação é clara: buscar uma avaliação profissional. Essa diferenciação é fundamental mesmo. Então tá, digamos que alguém se identifica mais com esse cenário das crises frequentes, ou mesmo que teve uma crise isolada, mas muito, muito forte. O que fazer durante o episódio? O artigo da VidMed parece que dá um kit de primeiros socorros bem prático, né? Isso mesmo, são estratégias de manejo para tentar passar por aquele momento agudo da crise. O artigo organiza isso bem direitinho. A primeira técnica que eles sugerem foca na respiração. A famosa respiração. O artigo recomenda uma técnica específica, 4-4-6. Explica um pouquinho como é isso e por que ajudaria, segundo eles. Claro. A técnica 4-4-6 é assim. Inspira devagar pelo nariz, contando até 4. Segura o ar contando até 4. E aí, o mais importante, solta o ar bem devagar pela boca, contando até 6. A expiração mais longa. Exatamente. O ponto-chave que a fonte destaca não é só contar, mas essa expiração ser mais longa que a inspiração.
Fisiologicamente, isso ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático. Que é o sistema que acalma, né? Isso, o sistema de descanso e digestão. Ele faz o contraponto àquele sistema de luta ou fuga que está a mil na crise. É quase como pisar no freio do corpo para ajudar a acalmar. Entendi, focar na expiração longa. Muito boa essa explicação do mecanismo. E qual o próximo passo que o artigo sugere? O segundo passo é tentar mudar o foco da atenção. Porque na crise, a mente gruda nas sensações internas, né? Coração disparado, falta de ar e nos pensamentos ruins. Fica presa nisso. Fica. A sugestão da fonte é: direciona a atenção de propósito para o ambiente externo. Escolhe um objeto e repara nos detalhes, cor, textura, forma, ou presta atenção num som específico do lugar. A ideia é ancorar a mente no presente, no aqui e agora. Tirar o foco daquele turbilhão interno. Parece simples, mas imagino que precise de treino. E o terceiro ponto? O artigo fala algo sobre água gelada. É isso mesmo? Sim. Beber um copo de água gelada. A explicação que a fonte dá é que aquele choque térmico leve da água fria na boca, na garganta, pode ajudar a dar uma interrompida momentânea na cascata de reações da crise. Estimula o nervo vago, que também acalma. Curioso isso. É uma tática rápida, né? De curto prazo. E o quarto ponto é sobre se afastar do gatilho, se possível. Isso. Se der para identificar um estresse ali na hora, e se for possível, claro, sair de perto, ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Isso pode ajudar a diminuir a intensidade da resposta de ansiedade. Certo. E por último, o artigo fala em aceitação. Isso me pareceu meio contraintuitivo. Como assim aceitar uma sensação tão horrível? Parece estranho, né? Mas é um ponto sutil e muito importante. E o artigo coloca como estratégia mesmo. A ideia não é gostar da crise, óbvio, mas tentar não lutar contra ela desesperadamente. Como assim, não lutar? É reconhecer. Ok, tô tendo uma crise de ansiedade. É horrível, é muito desconfortável, mas eu sei que é uma reação do meu corpo e que vai passar. Porque lutar contra, ficar pensando preciso parar isso agora, muitas vezes só aumenta a tensão, o pânico. Entendi. Aceitar que a sensação tá ali, observar sem ficar julgando o que tem a ver com mindfulness, aliás, e lembrar que é temporário. Isso, paradoxalmente, pode ajudar a diminuir a força e a duração da crise. Aqui é onde fica realmente interessante. São ações concretas, sabe? Baseadas em como nosso corpo e mente funcionam. Podem dar um alívio ali no pico. Faz sentido. Aceitar não como se render, mas para diminuir a resistência que alimenta o pânico. Além do que fazer, o artigo da Videmed também fala do que a gente deve evitar durante uma crise. Fala sim, e é tão importante quanto saber o que fazer. A fonte é bem direta. Evitar substâncias estimulantes. Café, chás com cafeína, energéticos e álcool. Ué, mas álcool não relaxa? Pode parecer que relaxa na hora, mas a médio prazo pode piorar a ansiedade e ainda atrapalha o sono. Então, é para evitar. Outro ponto fundamental a evitar é se entregar aos pensamentos catastróficos. Aqueles de vou morrer, vou enlouquecer? Esses mesmos. Tentar não ficar ruminando neles. E se eu tiver um infarto? E se eu desmaiar aqui? Como a gente já falou, esses pensamentos são gasolina para a crise. O desafio é reconhecer que eles são parte da ansiedade, mas tentar não se agarrar a eles. É vital para quebrar o ciclo. Entendido. Essas são as dicas para o momento agudo, mas e pensando mais a longo prazo? Quando essas dicas de manejo não bastam e as crises viram um problema que não vai embora, o artigo dá indicações claras de quando procurar ajuda profissional? Com certeza. A fonte coloca uns parâmetros bem objetivos para isso. A recomendação é buscar um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, se, primeiro, as crises ficam frequentes. Acontecem várias vezes na semana, no mês. Certo. Segundo, se o medo de ter outra crise começa a fazer a pessoa evitar coisas, evitar sair de casa, pegar ônibus, ir a lugar cheio, isso é um sinal claro que a ansiedade está atrapalhando a vida. Começa a limitar, né? Exato. Terceiro, se os sintomas da crise ou aquela ansiedade muito alta demoram demais para passar, duram horas, às vezes dias depois do pico. Nossa. E quarto, um ponto de atenção máxima que a fonte destaca,
se aparecem pensamentos sobre morte, suicídio ou de se machucar, associados à ansiedade ou ao desespero que ela causa. Isso precisa de ajuda imediata, urgente. Puxa, muito importante isso. Isso levanta uma questão importante, né, sobre reconhecer o limite. As estratégias de autocuidado são ótimas, valiosas, mas não substituem o tratamento especializado quando o quadro fica mais sério ou incapacitante. É um ponto crucial mesmo. Saber pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. E o artigo chega a mencionar que tipos de tratamento funcionam bem nesses casos. Menciona sim. A fonte aponta alguns caminhos terapêuticos que já são bem conhecidos. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é muitas vezes destacada. Como ela funciona, basicamente? De forma simples, a TCC ajuda a pessoa a identificar e mudar aqueles padrões de pensamento que não ajudam, sabe? Como os catastróficos e também os comportamentos, tipo a evitação, que acabam mantendo o ciclo da ansiedade. E medicação, o artigo fala algo? Fala. Diz que em alguns casos, principalmente se os sintomas são muito fortes ou atrapalham demais, uma consulta com um psiquiatra pode levar à indicação de remédios, ansiolíticos, antidepressivos. Eles podem ser muito úteis para controlar os sintomas e até ajudar a pessoa a aproveitar melhor a psicoterapia. Então pode ser uma combinação de abordagens. Exatamente. E além disso, o artigo também cita a importância de técnicas complementares que podem ser aprendidas e praticadas, tipo exercícios de relaxamento muscular progressivo e o mindfulness. Mindfulness está bem alta, né? Sim. Em essência, é treinar a habilidade de prestar atenção no momento presente, sem ficar julgando. Isso pode ajudar a lidar melhor com pensamentos e sensações difíceis, incluindo a ansiedade. A mensagem principal é que tem várias ferramentas, várias abordagens que funcionam, e o tratamento certo pode fazer uma diferença gigantesca na qualidade de vida. Isso é muito bom saber, dá uma esperança. Além do tratamento em si, a fonte também fala de prevenção. Tem hábitos, mudanças no estilo de vida que podem ajudar a diminuir a chance de ter crises ou a intensidade delas. Tem sim. O artigo dedica uma parte para isso. Foca em hábitos que fazem bem para a saúde geral e que podem deixar a gente mais resiliente contra a ansiedade excessiva. São coisas que ajudam todo mundo, na verdade. Tipo o quê? Exercício? Exercício físico regular é uma delas, ajuda a liberar endorfinas, que dão sensação de bem-estar, e ajuda a regular o estresse. É um clássico que funciona. A questão do sono também aparece, imagino. Fundamental. Dormir bem, ter um sono que descansa mesmo, é crucial. A fonte alerta, não dormir direito pode ser um gatilho forte para a ansiedade e piorar os sintomas. Cuidar da higiene do sono é uma prevenção importante. E alimentação? Outras substâncias? Tem dicas sobre isso? O artigo sugere pegar leve com cafeína e açúcar. Eles podem deixar o sistema nervoso mais agitado, mais propenso à ansiedade para algumas pessoas. E, claro, evitar abuso de álcool e outras drogas. Certo. E, por fim, as técnicas de manejo de estresse no dia a dia. Isso, aprender e praticar com regularidade as técnicas de respiração profunda, tipo aquela 4-4-6 que a gente falou, mas fazer todo dia, não só na crise. E meditação ou mindfulness. Isso pode ajudar a regular a resposta ao estresse no cotidiano, deixa o sistema nervoso menos reativo. São hábitos que, se a gente incorpora na rotina, podem construir uma base mais sólida de equilíbrio emocional. Então, o que tudo isso significa, né? Ao longo dessa nossa exploração aqui do artigo da Videmed, ficou bem claro que as crises de ansiedade são uma manifestação, puxa, extrema, mas que dá para entender, da resposta do nosso corpo ao estresse. Exato. A gente viu os sinais físicos, mentais que marcam a crise, separamos a ansiedade normal daquela que pode ser um transtorno e descobrimos um monte de estratégias práticas que a fonte sugere para lidar ali na hora H. Além disso, falamos da importância gigante de buscar ajuda profissional quando precisa e dos tratamentos e hábitos preventivos que podem fazer a diferença. Exatamente. A análise da Videmed ajuda a gente a tirar um pouco o mistério da crise de ansiedade. Ela assusta, sim, muito, mas não é sinal de fraqueza nem de loucura.
É uma resposta fisiológica e psicológica que pode ser compreendida e gerenciada. O artigo termina com uma nota positiva, né? Reforçando que, apesar da experiência ser terrível, a crise em si não é perigosa no sentido de causar um dano físico grave, tipo um infarto, e que com as ferramentas certas, autoconhecimento, estratégias de manejo e tratamento profissional quando precisa, ela pode ser controlada. Entender o processo, como a gente fez hoje, é o primeiro passo, talvez o mais importante para retomar o controle e a qualidade de vida. E pensando em tudo isso que o artigo detalha, essa ligação tão forte, tão visceral entre mente e corpo durante a crise, essa reação em cadeia tão intensa, isso faz a gente pensar, né, o que essa resposta extrema, sob estresse agudo, pode ensinar para a gente sobre como lidamos com as pressões menores, com as ansiedades mais sutis do dia a dia. Boa pergunta. Talvez observar essa reação na forma mais dramática dela nos alerte para a importância de cultivar essa conexão mente e corpo de um jeito mais consciente, mais preventivo na nossa rotina, antes que o alarme precise soar tão alto assim. Uma excelente reflexão para a gente levar daqui. Bom, nossa análise de hoje foi toda baseada no conteúdo do artigo Como Identificar uma Crise de Ansiedade. Sinais, sintomas e o que fazer, publicado lá no portal Vida e Med. É super importante reforçar o aviso que a própria fonte dá. Este material é informativo, educacional. De jeito nenhum substitui a avaliação e a orientação de um profissional de saúde qualificado, tá? Fundamental lembrar disso. Se alguém se identificou com sintomas ou tem preocupações sobre ansiedade, o caminho mais seguro, o recomendado mesmo, é procurar um médico ou um psicólogo.